Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal. Olha só, essa daqui é a caixinha antidepressão. São práticas com sugestão de ações para superarmos estados depressivos. Eu tirei 3 cartões e o primeiro deles é: o que é tristeza? É uma das emoções básicas que toda pessoa já sentiu ou vai sentir ao longo de sua vida. A característica da tristeza é que ela é uma emoção, um sentimento. E este sentimento indica que um evento externo nos atingiu, nos abalou. A tristeza é a diminuição da nossa energia e de nosso estado de ânimo, onde, a partir do abalo do nosso órgão pulsante, o coração, se retrai e nos leva também a uma introspecção, a uma reflexão, pois é uma emoção inevitável. Por horas ou dias, pode atingir o corpo com falta de apetite, insônia e abatimento em nossa face. E para você, o que é a tristeza? No segundo cartão, está assim: o que pode estar impedindo você de superar essa tristeza? Nessa pergunta, podemos associar as razões que podem causar a tristeza. As pessoas não ficam tristes pelos mesmos motivos, porém, é comum sentir tristeza quando perdemos algo muito valioso, quando perdemos alguém e vivemos o luto. Situações de decepção, términos de relacionamento, rejeição e abandono. E o terceiro cartão: está se sentindo para baixo? Fale o que está sentindo. Toda vez que expressa suas emoções, o seu cérebro entende que você cumpriu a função da emoção, extravasar, e seu humor melhora. Sendo assim, estas são sugestões de ações da caixinha antidepressão. E eu, como psicóloga, especialista em psicoterapia, vou fazer algumas considerações de 3 sugestões na elaboração dessa emoção, a tristeza. Tá certo? Então, a primeira sugestão é com você mesmo. Você pode pegar uma folha de papel, tá? Como essa, ou aquele caderno famoso, que nunca vai sair de moda, que pode ser o nosso diário, onde você pode escrever respostas em relação aos 2 primeiros cartões. O que é a tristeza para você? Como ela se manifesta em você, no seu aspecto pessoal? E o que pode estar impedindo você de superar essa tristeza a partir da sua história e do seu histórico de vida. Isso faz com que você consiga promover uma maior intimidade com você, uma maior discriminação dos seus sentimentos, tá certo? A segunda sugestão é:
procure alguém da sua referência, tá certo? Essa pessoa de referência é aquela pessoa que você costuma ter mais identificação, né? Para conversar sobre sentimentos, tá certo? Essa pessoa de referência pode ser a pessoa do seu primeiro núcleo, né? Do seu âmbito familiar, um pai, uma mãe, um irmão, né? Uma tia, uma madrinha, né? Ou você pode buscar de um segundo núcleo, uma professora, um professor, um médico, né? Você pode buscar um padre, um pastor, um dirigente de um espaço, tá certo? E um amigo, tá bom? São pessoas de referência, né? Que você possa expressar os seus sentimentos, tá certo? E uma terceira sugestão é: busque um psicólogo. O psicólogo é um profissional capacitado e especializado na elaboração dos sentimentos, certo? Então agora eu vou vou explicar para vocês sobre a elaboração dos sentimentos, tá? O que envolve a elaboração dos sentimentos? A elaboração dos sentimentos é, primeiro, se permitir a sentir. As nossas emoções são sentimentos básicos para que a gente consiga nos orientar na vida. Elas são importantes que a gente se permita a senti-las, tá certo? E aí, para que você possa senti-la, você se conecte com você mesmo. Reconheça essa emoção, esse sentimento, né? E segundo, a sugestão que a caixinha antidepressão nos trouxe. Expresse, né? E como que a gente pode expressar? Criando espaços. As nossas emoções, né, que estão aqui no nosso container interior, né, para que elas possam ser expressadas, a gente cria ambientes, tá certo? Então, a gente elege figuras de referência, onde a gente crie, né, aquele momento em que você chama para tomar um café, né, ou vai a um local, uma casa de alguém, e aí juntamente, né, com aquele bolo, aquele café, que está ligado a afeto, está ligado a um ambiente acolhedor, né, você cria um espaço para que você tenha a expressão dos seus sentimentos, né, e isso é muito importante, né, esse exercício, né, de sentir, reconhecer e expressar, porque faz com que nós busquemos, né, pessoas de referência e que a gente busque a interação, o compartilhamento, certo? E a gente faz com que a gente saia do nosso próprio isolamento. Faz com que a gente perca esse excesso de desconfiança, esse excesso de busca de controle. Então, o que nós estamos vivenciando atualmente, na nossa sociedade, faz com que esse espaço para os nossos sentimentos, eles fiquem reduzidos. Onde há muita informação e pouco espaço de expressão.
em razão do nosso isolamento, em razão do controle excessivo que nós estamos realizando sobre nós mesmos. Esse excesso de racionalização, esse excesso de busca de informações, certo? E que se a gente não exerce o expressar, muitas vezes nós diminuímos as nossas chances de nos curarmos de uma forma mais rápida, de uma forma mais natural. Tá certo? Então, o reconhecimento, a nomeação dos nossos sentimentos. Isso um profissional psicólogo nos ajuda. Porque cada sentimento que nós temos traz uma certa confusão, nem sempre são nítidos, traz uma sensação de não compreensão. E aí no momento que pessoas de referência ou um profissional especializado valida o nosso sentimento, nos ajuda na compreensão, nos ajuda na validação, na certificação. Realmente é isso que eu estou sentindo. Nos dá confiança. E essa interação importante para o ser humano, somos seres sociáveis. Sair do isolamento, sair do excesso de racionalização, sair do excesso de controle, sair do excesso de desconfiança, traz nas relações humanas insubstituíveis o sentimento de empatia, o sentimento de compaixão. Nos tornamos mais humanos. Você percebe a importância da busca de compartilhamento que hoje é tão necessário? A informação pelos meios de comunicação e digitais são muito importantes, mas não substitui o nosso conhecido diário, não substitui o bolinho com café, não substitui a ressonância na empatia, na identificação que uns com os outros é passada. Então, nos valida, certo? Então, é muito importante essa expressão dos sentimentos. E um profissional, ele vai nos ajudar a ter um acompanhamento a partir dos atendimentos psicológicos. Ele te acompanha, ou olha, eu vou vir, vem aqui mais um dia, vamos conversar, vem aqui na minha casa, ou vamos marcar um café. Até que esse sentimento, que é um dos nossos sentimentos básicos humanos, ele vai encontrando alívio, ele vai encontrando compreensão,
ele vai se dissipando e ele vai embora. Esse é o processo, é o ciclo natural dos nossos sentimentos, no caso, o sentimento da tristeza. Tá certo? Então, como eu coloquei para vocês, né, a importância, tá certo, da elaboração dos sentimentos, né, dar importância para a conexão, que é encontrar as suas bússolas interiores a partir dos sentimentos, para que a gente se oriente, né, a partir da introspecção e da reflexão, qual o meu posicionamento a partir desse abalo emocional, né? Qual é a decisão que eu posso tomar? Né? Já num estágio de estabilização, aí você pode partir para um comportamento, um posicionamento, tá certo? Então, essa foi as ações sugeridas pela caixinha antidepressão com as minhas considerações aí como psicoterapeuta. Então, eu espero ter ajudado vocês, né, nesse momento e nesse dia.